qual é o tempo da poesia? Ela pertence a Cronos, o tempo cronológico, linear, contínuo, ou a Kairos, o instante, o momento oportuno, crucial? Hoje nós vamos discutir a vida, a força, o tempo e a dor de forma heróica, a partir de um dos textos mais importantes da literatura ocidental, a Ilíada de Homero. Mas isso, evidentemente, após a vinheta. Olá, eu sou o Diego e o tema do vídeo de hoje é a Ilíada do suposto Homero. Digo suposto porque existe até hoje essa disputa, né, a respeito do fato de Homero ter ou não existido, etc. Mas o que sabemos é que esse texto surge, na verdade, ali pelo século IX, antes da Era Comum, no território que hoje nós conhecemos como a Grécia, mas ele só vai ter a sua versão escrita mais de 2 séculos depois. A Ilíada é evidentemente um desses textos incontornáveis, né, sobre os quais, mesmo que você nunca tenha lido na sua vida, você sabe pelo menos alguma coisa. A exemplo do Hamlet, de Shakespeare, da Divina Comédia de Dante ou mesmo do Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Entretanto, a Ilíada não é um texto fácil, né? E ela apresenta basicamente 4 dificuldades principais para o leitor aí de primeira viagem. A primeira delas é o contexto mitológico, né? Quanto mais você conhece a respeito da mitologia grega, mais fácil vai ser o seu entendimento a respeito daqueles acontecimentos que estão ali sendo narrados. O segundo é a linguagem do poema, né? Porque ele é escrito no tal do hexâmetro datílico, né? E o que diabos é isso? É um tipo de verso no qual a uma sílaba tônica se seguem 2 átonas, né? Ou seja, de som mais fraco. Eu vou dar um exemplo a partir aqui da tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Da editora Edra, que seguiu aqui esse modelo na sua tradução do texto. Então acompanhe para ver se vocês percebem a tônica. Canta-me a cólero, deusa funesta de Aquiles-pelida. Vai seguir sempre essa estrutura, então, né? Como vocês puderam perceber aí, a tônica, e segue a 2 átonas, etc. E isso, resumidamente, é o tal do hexâmetro datílico. Superadas essas 2 dificuldades iniciais, o leitor de primeira viagem da Ilíada ainda pode se defrontar com uma terceira dificuldade, que é o fato de que talvez muito do que ele imagina que acontece na Ilíada, na verdade, não vai acontecer na Ilíada, né? 2 exemplos aí muito famosos, né? O episódio do cavalo de Troia e a morte do Aquiles, né? O poema termina nos funerais do Heitor, ou seja, esses episódios não acontecem ali. Por que o Aquiles não está morto, né? Na Ilíada? Porque, na verdade, o Aquiles sempre esteve morto. O Aquiles estava morto a cada nova performance que um poeta fazia da Ilíada, né? E todos os gregos posteriores à Ilíada sabiam disso, assim como o do cavalo, etc. Porque a Ilíada não é um livro sobre a Grécia, né? Ela é o livro que funda a Grécia. Aliás, em nenhum momento ao longo do texto o narrador se refere aos gregos como gregos. Eles são aqueus, dânaos, argivos, né? Não há gregos antes da Ilíada. Grécia é uma ideia posterior, né? Uma ideia que surge depois que as cidades de Micenas e Argos, por exemplo, já tinham sido construídas. Depois da guerra contra Ilion, ou Troia, né? Por sinal, daí o nome do poema, né? Ilíada deriva de Ilion, que era o antigo nome da cidade de Troia. Assim como a Odisseia, vai ter esse título por conta do fato de que ela narra as aventuras do Odisseu, né? Que 10 anos depois da guerra de Troia tenta voltar para Ítaca, que é o seu reino. O Aristóteles vai afirmar que é justamente pelo fato de que o Homero faz esse recorte, né, no seu poema, que esse poema sobreviveu ao longo de tantos séculos, né? Diferente de outros poetas que tentaram nos seus textos abarcar, digamos, a totalidade, né, desse ciclo de mitos da Guerra de Troia e que acabaram sendo esquecidos. Por fim, para o leitor que não lê grego antigo, né, existe uma quarta dificuldade, aliás, 99% das pessoas, né, uma quarta dificuldade que se impõe em relação à leitura da Ilíada, né? Qual tradução escolher? Pensando especificamente aqui no nosso caso, né, no português, não vou dizer que existe uma tradução melhor do que a outra, né?
Eu tenho, evidente, as minhas traduções favoritas, né, que são a do Odorico Mendes e a do grande mestre Haroldo de Campos, que aliás ele nem chamava de tradução, né, ele chamava de transcriação, porque ali já envolvia um outro processo, né? Só que essas duas traduções têm o ponto negativo de serem praticamente inacessíveis aí para o leitor de primeira viagem, né? O Odorico Mendes era um tradutor do século XIX, ou seja, a sua tradução reflete a linguagem que era falada no seu tempo, né? E que ele inclusive eleva a milésima potência. Já no caso do Haroldo de Campos, a tradução que ele faz da Ilíada é muito mais uma espécie de exercício de criação poética do que propriamente uma tradução, né? O que vai fazer aí com que os mais conservadores, né, os mais caretas, esses que acham que tradutor tem que ser invisível, etc., acabem não gostando muito ali do trabalho que ele fez com o texto do Homero. Eu acredito que uma boa porta de entrada, né, para o texto é justamente essa tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Inclusive porque ele respeita ali a estrutura do hexâmetro datílico, né? Mas também a tradução do Trajano Vieira, muito boa. Agora, as traduções em prosa aí eu não recomendo, né? Nós temos que lembrar que, por mais que a Ilíada e a Odisseia tenham versões em prosa, elas são originalmente poemas, né? E esses poemas eram, antes de tudo, cantados em grandes palácios, né? Banquetes, etc. A poesia sempre precisa de muito mais do que simplesmente contar uma história, né? Por isso, inclusive, eu aqui não vou recontar, né, os acontecimentos da Ilíada, porque isso seria uma espécie de exercício inútil, né, sem o efeito poético que é, de certa maneira, a estrutura desse texto, né, é a base desse texto. Para responder a pergunta que eu fiz no começo ali, né, qual é o tempo da poesia, seria interessante a gente revisitar a Odisseia, né, especificamente o canto 11, que é o canto no qual o Odisseu vai cantar para o rei Feácio, né, o Alcino, sobre as suas peripécias. Quando esse rei ouve o Odisseu cantar, uh, ele se espanta, né? Porque ele percebe que o Odisseu se parece com uma espécie de Aedo, ele mesmo, né? Com um poeta. E nas palavras do rei, o canto do Odisseu faz com que a noite se dilate, faz a noite se dilatar. Ou seja, ao ouvir da boca do Odisseu, que provavelmente deve ser alguma versão da própria Ilíada, né? Acrescida ali das peripécias do próprio Odisseu, o tempo se dilata, né? Ele escapa do Cronos e entra no Kairos. Esse é possivelmente um dos registros mais bonitos, né, sobre o poder da linguagem poética. A linguagem poética altera a percepção que os ouvintes e os leitores têm do espaço e do tempo. E é isso que vai gerar essa perplexidade no rei. Eu vou olhar para dois aspectos bastante específicos da Ilíada, né, a partir de dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de força, conforme foi pensado de forma magistral por Simone Weil num ensaio sobre o poema que se chama justamente A Ilíada ou O Poema da Força. E nesse texto, essa filósofa francesa, né, vai dizer que, na verdade, a personagem principal da Ilíada nem é o Aquiles, né, mas sim a própria força. A força é um efeito que submete todos que a ela estão sujeitos, né? Ao mesmo tempo, na Ilíada, o forte nunca é absolutamente forte e nem o fraco absolutamente fraco. A vitória na Ilíada é uma ideia passageira. O Aquiles é humilhado pelo Agamemnon, né, quando ele tem que entregar a Briseida, e logo depois o próprio Agamemnon vai ser humilhado pelo Aquiles, né? E o Agamemnon, inclusive, tem que se ajoelhar, né, implorar para que o Aquiles volte para a guerra. Assim como o Homero, que era considerado cego, né, o destino na Ilíada também é cego, né? E ele estabelece uma espécie de lei de talião muito antes dos evangelhos, né? Como no verso 309 do canto 18, né? Diz que o destino é imparcial, assassinando quem matou. É isso que o verso declara. Então é a junção entre Nêmesis, a deusa da vingança, e Temis, a deusa da justiça, o que move, de certa maneira, todo o drama da Ilíada. Num dia, o Heitor humilha os aqueus, né, mata o Pátroclo, que inclusive é um símbolo da lealdade. Né? No outro, ele mesmo vai ser morto pelo Aquiles, não sem antes sentir medo, né, implorar pela vida, tentar fugir, etc. A violência, nesse sentido, não esmaga apenas aqueles a quem ela golpeia, né, mas igualmente aqueles que fazem uso dela a partir da força. A Ilíada nos mostra que os esforços da guerra são terríveis, né?
e que o que ela exige é muito mais do que a coragem, e que, por fim, o preço que ela cobra pode se tornar insuportável. Não é coincidência que todo o pensamento filosófico grego tenha se desenvolvido a partir dos textos homéricos, né? Isso que depois vai ser chamado de milagre grego, né? Que é o surgimento da filosofia, etc. Toda a sua raiz está ali no texto homérico. A poesia organiza o mundo grego, né? É ela que permite que as instâncias éticas, morais e políticas sejam instauradas naquela civilização. E isso, infelizmente, nós, desde a modernidade, talvez, já não temos mais, né? Ou seja, essa ideia de um mundo organizado a partir da linguagem poética, né? Como é o caso ali dos gregos. Isso, de certa maneira, nos leva ao segundo aspecto sobre o qual gostaria de falar, que é a respeito da Ilíada, que é a dor. A dor na Ilíada é sentida de forma heróica, né? Recentemente, o famoso filósofo Byung-Chul Han, contemporâneo aí, né? Publicou um livro que se chama A Sociedade Paliativa, A Dor Hoje. E nesse livro ele vai desenvolver a hipótese de que nós, hoje, tendemos a evitar a dor, né? Porque existe essa espécie de exigência de que nós estejamos felizes o tempo inteiro. Lógico que muito disso vem dessa cultura de redes sociais, de postagem, de selfie, né, etc. Na Ilíada, por outro lado, sejam vencedores ou vencidas, né, os personagens nunca fogem da dor. Exemplo do Príamo, né, que chega a se ajoelhar diante do algoz do próprio filho para implorar pelo corpo, né? Essas personagens então encaram a dor de forma heróica. Ou seja, elas entendem a dor como um aspecto fundamental da existência humana. Isso é outra coisa que hoje nós não fazemos mais, né? Porque nós temos a tendência a nos alienar, de certa maneira, da dor, nos afastar dela, né? Para isso, nós mergulhamos a nossa cabeça, sei lá, nas redes sociais, nos jogos de computador, enfim, nessa vida, né, intermediada por telas, num esforço de nos convencer a nós mesmos, né, de que a dor não pode ter espaço nas nossas vidas. O Freud já havia dedicado um livro para esse tema, né, quando ele aborda a questão do luto, né? Esse livro se chama Luto e Melancolia. Essa ideia de encarador de forma heróica vai se estender também depois para a tragédia grega, né? A relação da tragédia com o seu espectador. E é o que vai levar o Nietzsche, por exemplo, a se perguntar, né, no nascimento da tragédia, por que justamente os gregos, né, que eram essa civilização tão bonita, né, considerada tão organizada, ideal, etc., por que justamente eles tiveram a necessidade de criar a tragédia? Para Nietzsche, o trágico nasce justamente dessa determinação que os gregos tinham de afirmar a vida mesmo a partir da dor e do sofrimento, né? A função principal da tragédia seria essa, de certa maneira, né? E ainda de acordo com o Byung-Chul Han, então a dor hoje ela não é mais transmitida esteticamente, né? Ela não é mais transmitida de forma poética, literária, né? Ela se torna um assunto exclusivo da técnica médica. E então a nossa incapacidade de narrador vai gerar o efeito de que existe uma espécie de estagnação aí no campo literário, né? E o Michel Buteau vai chamar essa estagnação de estagnação espiritual, né? Que é causada justamente por esse barulho, né, dos meios de comunicação. O Han vai chamar isso de inferno do igual, né? E ele fala que a dor atua contra esse inferno do igual. Cultura do like, né, da comunicação instantânea, que é algo que acelera esse espaço. Só que nesse espaço não tem como surgir o artisticamente novo, né? Uma vez que esse espaço evita a dor, ele serve como uma espécie de anestésico social, né? Que anula a potência criativa que vai ser trazida justamente pela experiência da dor vivida, né? Como foi, por exemplo, Kafka, Proust, Virginia Woolf, etc. Não existe entre nós alguém que, como George Orwell, por exemplo, né? Vai se isolar numa cabana no campo para escrever o seu 1984, sabendo que aquilo vai lhe custar a vida por conta da tuberculose, né? Essa forma heróica de encarar a dor não existe mais. A Ilíada nos ensina que não existe poética possível sem que se encare a dor de forma heróica. Se a gente não faz isso, né, só o que nos resta é essa espécie de prosa do bem-estar, né, que se vende por aí hoje, que é uma literatura de autoajuda, né, muito maquiada, sempre escrita à luz do sol, com algum filtro do Instagram, etc. Então, talvez as duas maiores lições que a Ilíada pode nos transmitir, né, sejam essas. O fato de que nós temos que sempre pensar as nossas relações com a força e com a violência,
e ao mesmo tempo nós temos que aprender a encarar a dor e viver essa dor para a partir dela criar uma espécie de potência criativa, né? Se foi um breve comentário, então, a respeito da Ilíada, aí abordando esses dois tópicos principais, que me parecem pouco analisados, né, quando se fala do texto. A Ilíada é um texto sobre o qual se fala muito, mas no campo da resenha literária, né, dessa coisa de ficar contando a história, etc. E o poema não merece isso, né? Ele merece ser lido com a atenção detida mesmo, né? Por hoje era isso então. Eu sou o Diego e até a próxima.